Estamos começando mais um BradoCast, o podcast oficial de Caxias do Sul. E hoje estamos aqui com quem, Carnal? Hoje estamos aqui com o Heron. Isso aí. Bem, Heron? Grande, Heron. Tudo certo. Cara, vamos começar da melhor maneira. Quem que é Heron? Como que tu parou hoje aqui? Qual que é a tua história? Poxa, quem que é o Heron? O Heron, vou dizer pra vocês, é uma pessoa tranquila, tá? Uma pessoa... posso me considerar calmo, um cara equilibrado. Difícil hoje em dia, hein? Tu tá andando com umas pessoas bem descontroladas ultimamente. Difícil ser calmo. Difícil ser calmo. É uma pessoa que valoriza a família, uma pessoa que gosta de ser justo sempre, né? Sempre lidei com meus negócios, minha família, enfim, ser justo com todos. Uma pessoa perfeccionista, posso me considerar uma pessoa perfeccionista também pelo meu tipo de negócio que eu atuo, né? Verdade. Encaixa bem aí. Importante. Enfim, fora a parte de empresário, assim, fora da fábrica, uma pessoa divertida, gosta de festas, tenho muitos amigos, gosto de viajar, valorizo, como eu disse, minha família, minha filha, amo minha filha, tem 5 anos até. Posso mandar um abraço para ela aqui, um beijo, Helena. E é isso. Minha vida se traduz nessas palavras. Que bacana, cara. E assim, tu tá aqui, tu é um empreendedor. E a minha pergunta é, por que tu decidiu empreender? Quando que tu decidiu empreender? Era na escola? Era inspirado no pai? Como que começou essa tua história? Olha, eu lembro como se fosse hoje, assim, a minha inquietude, assim, de empreender. Eu lembro que eu ia dormir pensando no que eu poderia fazer quando eu tinha meus 18, 19 anos. E eu digo para vocês, assim, que eu resolvi empreender, eu me alavanquei assim na questão do empreendedorismo, de querer abrir o meu negócio muito pela faculdade, né? Eu sou formado em administração de empresa e fiquei 10 anos lá, posso dizer, né? 10 anos, uma década dentro da faculdade. Meus amigos riem de mim, mas me ajudou muito, criei muito relacionamento lá com professores, coordenadores, enfim, passou muitos alunos também, né? As pessoas se formavam, eu estava lá ainda, né? 2 cadeiras por semestre, fazia devagarinho, atrelava ao meu trabalho na época que Entendi agora. As 2 cadeiras por semestre, por isso. Eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu? Tu rodou bastante, né? Não, mas era porque foi gradual. Devagarinho, né? Fazia sempre 2 cadeiras para não pesar muito, fazia à noite. E eu trabalhava muito, comecei a trabalhar desde cedo, né? Minha família, é legal contar essa história. Meu pai sempre foi marceneiro. Legal. E quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe ficou grávida de trigêmeas. Trigêmeas? Trigêmeas. E nós éramos uma família de 4 pessoas, eu, minha irmã mais velha e minha mãe ficou grávida. E aí dobrou a família. E dobrou a quantidade, quase dobrou, né? De 4 passou para 7. Que loucura. E eu lembro que eu tinha 11 anos de idade e meu pai tinha uma marcenaria pequena, minha mãe trabalhava com ele, era uma marcenaria tradicional, assim, bem de porão, vamos dizer assim. E eu lembro que na época ele teve que ir à luta, né? Se puxou e, enfim, abraçou o que dava, cresceu. Isso eu acredito na época, hoje eu enxergo dessa forma, que alavancou ele na época, né? Sim. Hoje ele Isso é por volta dos anos 2000? Olha, eu tenho 40, quando eu tinha 11 anos de idade, dá 29 anos atrás. 29 anos atrás. Então, 29 anos atrás. Preenche em 2000. Isso aí, 2000. E então eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Porque com 11 anos, 12, eu já ajudava lá a varrer a fábrica, a pegar uma peça, enfim. Aquele trabalho voluntário que o pai obriga, né? Exatamente. E aí eu sempre atrelei também os estudos com o trabalho, quando eu tive desde cedo essa experiência. Por um lado,
como eu comecei muito cedo a trabalhar, eu perdi um pouco da minha infância em questões de brincadeiras, de sei lá, brincar, jogar taco na rua, jogar futebol de tarde com os amigos. Eu lembro que eu tinha que trabalhar, entendeu? Meu pai me obrigava. A responsabilidade veio mais cedo para ti. A responsabilidade veio mais cedo, exatamente. Então, nessa época eu passei por todos os setores da empresa do meu pai. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 21 anos. 21. Eu entrei tarde, porque nesse meio tempo eu atrelei o trabalho, eu priorizei o trabalho. Tá certo. E graças a Deus eu me deu uma luzinha assim, que criou aquela luzinha, muito por influências também dos amigos, das amizades, né? E não, vou fazer uma faculdade. E daí estudei, me formei, e essa vontade de empreender, ela veio durante o processo, né? Porque era uma empresa familiar, meu pai tinha as convicções dele, né? Investia em outros ramos, ele pegava os investimentos que poderia fazer dentro da fábrica, ele fazia em outros negócios. E eu sempre gostei da marcenaria, e sempre foi uma questão que eu batia na tecla assim, pô, por que tu não compra uma máquina? Por que tu não faz um investimento assim, assado? E isso era uma das coisas que eu entrava muito em conflito com ele. Sim. Porque, enfim, a gente sabe, conflitos de gerações, né? E daí no final da minha faculdade eu criei a coragem, assim, tipo, eu vou abrir uma marcenaria para mim. Eu já sabia todas as dores da marcenaria que meu pai enfrentava, e pensei, pô, eu atrelei o final da minha faculdade com um plano estratégico, um planejamento estratégico. O meu trabalho de finalização do curso foi o planejamento estratégico da nova marcenaria. Então, eu já entrei na fábrica com esse planejamento estratégico dos primeiros 5 anos, né? Então, quem estava na faculdade junto contigo e se formou junto poderia ter roubado a tua empresa. Exatamente. Apresentei lá, se tivesse pegado as dicas, poderia ter a nova marcenaria. Ainda bem que ninguém pegou. Cara, mas é interessante isso, esse conflito de gerações que tu falou, né? Porque normalmente um pai com um filho que cresce junto na empresa, que gosta da área, a tendência é a sucessão, né? Claro. É passar o negócio para ele. Mas aí vem essa questão dos conflitos de ideia, né? E tu decidiu ter a tua própria. Como é que foi isso pro teu pai? Quando tu contou para ele, pai, tô contando a minha própria. Ele tinha alguma esperança que tu ia suceder o negócio dele? Ou ele meio que já imaginou que tu ia querer criar o teu? Na verdade, eu abri num bom momento, né? Porque em 2010, quando estava aquele boom, todo mundo jogando dinheiro para cima, porque estava todo mundo bem, eu cheguei para ele um dia e falei assim, pai, por que tu por que a gente não abre uma extensão da tua empresa? Vamos criar mais um braço para a tua empresa, porque eu tô vendo aí que na tua mesa tem orçamentos aí, uma pilha de orçamentos, e tu não tem tempo nem para orçar. Então, quem sabe a gente não cria mais um braço e a gente consegue pegar mais trabalho, consegue atingir novos mercados, né? E ele olhou para mim e disse, pois é, eu acho que tu tá certo. Vou te apoiar nisso. Nossa, não imaginou que ia ser assim a conversa, né? Não imaginei. E tanto é que na época, para construir equipe, porque o mais difícil da marcenaria é mão de obra, né? Mão de obra. Então, na época, até ele me cedeu um marceneiro e daí eu fui construindo a equipe com o tempo, né? Aos poucos e tal. Mas o primeiro funcionário foi dentro da fábrica dele. Né? Então, a gente foi construindo aos poucos a estrutura. Com 6 meses eu já estava com 4 funcionários, com 1 ano eu já tinha comprado mais algumas máquinas, enfim. Né? A construção foi devagar, né? Foi bem cautelosa, ele no início me ajudando comercialmente também, porque minha família tem um histórico bom na parte de móveis aqui na região, né? Meu pai hoje tem quase 50 anos de fábrica, né? Então é uma pessoa com referência, que tem um respaldo no mercado, né? Sim. Então, meu desafio na época era só conseguir transmitir aquela qualidade que ele tinha. Será que o Heron ia ter a mesma qualidade? Então, o meu desafio naquela época
será que o filho do Chico, que o meu pai se chama Francisco, será que ele vai conseguir atender da mesma forma que o Chico atende? Né? Então acabou entrando no mercado até com um certo tipo de preconceito. Talvez não era nem um preconceito dos clientes, né? Talvez era um preconceito interno teu mesmo. Um pré-julgamento também. Sim, na verdade, na época eu lembro que a concorrência usa disso a seu favor, né? Então, o comentário na cidade era que o Heron e o Chico tinham brigado, que tinham se afastado. Mal então... eles sabiam que estavam os dois de mão dada, trabalhando junto, né? Mal sabiam, né? Mal sabiam. Hoje, claro, a gente tem uma visão diferente, mas tem os mesmos princípios, assim, e o meu relacionamento com ele em relação à empresa, à estrutura, melhorou 100%, porque ele foi pegando, ele até brinca comigo, tu testa lá primeiro se dá certo, depois eu compro aqui para ver se... Primeiro tu testa, né? Então, com 3 anos de fábrica, eu já tinha comprado um centro de usinagem. Então, isso é até estranho dizer, pô, mas como é que tu tem um centro de usinagem numa estrutura com 5 pessoas? E eu falo, não, mas não é a quantidade, é como se faz, a precisão que se faz. A qualidade, né? A qualidade, né? Então, naquela época, um centro que valia, bota aí 12 anos atrás, uns 500 mil, hoje está quase 1 milhão. Naquela época, eu sabia que com o tempo eu ia ocupar todo o horário da fábrica, né? Então ficava o centro de usinagem parado boa parte, porque eu não tinha grandes produções assim, né? Mas eu sabia que em um dia eu ia ter essa demanda, né? Eu sempre pensei lá na frente, né? Estrategicamente, assim, eu sempre pensei lá na frente. Tu falou que o teu crescimento veio da estratégia, no movimento pensado, calculado, e isso é muito daquilo que tu falou no início, né? Que é da calma, da cautela que tu tem, porque uma pessoa muito afobada e que vai com muita sede ao pote, às vezes ela acaba tropeçando e acaba ali com 6 meses, 1 ano de empresa, acaba, mesmo com toda a expertise que tinha ali, né? Porque tu começou com o braço, começou com alguém que já tinha a experiência do mercado, mas se tu fosse afobado ali, não tinha outro caminho a não ser o fracasso, né, cara? Exato. Tinha que ter essa calma, essa estratégia. Exatamente. Eu já tinha o respaldo da família, que é uma fábrica da minha família, que já tem uma tradição, já tinha, né? Então, o meu desafio era transparecer essa mesma qualidade pro meu negócio. Sim. Né? Claro, entre outras dificuldades de um empresário que está começando, né? Questões de histórico bancário, de financiamentos, de fornecedores que não te dão oportunidade para te comprar, até mesmo de quadro de funcionários, tu não tem nenhuma história nesse momento, né? Então, hoje eu brinco, né, que hoje é muito mais fácil tu administrar uma fábrica com 30 do que com 4 na época, né? Eu digo que hoje é muito mais fácil, e realmente é mais fácil, porque no começo tudo é muito difícil, né? Muitos desafios, né? E por mais que tu teve aquele cargo de experiência com o pai anterior, enfim, entender o negócio, entender as dificuldades do negócio, quando tu vai fazer o teu negócio é diferente, porque é tu que tá tomando as decisões. Aí tu para no momento, putz, tô com 10 funcionários, vou tomar uma decisão aqui, vou comprar um centro de usinagem. E aí? E se eu tiver que demitir alguém? Se eu não conseguir pagar as contas de todo mundo? E se o negócio começar a ir mal? Totalmente. Isso até encaixa numa pergunta. Como que tu lida com esse tipo de decisão? Porque, querendo ou não, hoje, não sei qual que é o tamanho da tua equipe hoje. 30 pessoas? Uma média de 30. Mais ou menos 30 pessoas. Como é que tu lida? Como é que tu lidou lá atrás, quando era só 2, quando era só 5, quando era 10, quando começou a expandir mais, nessas decisões grandes? Olha, na verdade, hoje o empresário ele tem que ter também um feeling pro negócio, né? E um pouco de fé também. Bastante hoje, em alguns casos, né? Questão de fé para o empresário é muito importante, que a gente hoje, infelizmente, não consegue se organizar de 6 em 6 meses dentro de uma fábrica, diante de questões de mercado, de política, né? Então, é uma questão que realmente hoje afeta o mercado, né? Sobe a gasolina, sobe o diesel, aumenta preço, né? Os materiais, insumos. Hoje, eu sempre digo, tu tem que fazer planejamentos aí mais curtos, porque a gente está sempre à mercê da economia, né? O nosso país realmente hoje
para aventureiro o empresário, né? Cara, os desafios... A gente tá à mercê da economia e a economia tá à mercê da política, né? Política. É verdade. Os desafios Exatamente. internos já é um absurdo. Se tu fosse contar só com aquilo que acontece internamente, os próximos 6 meses iam ser um desafio. Agora, o que vem externamente para completar é uma loucura, né? Não tem como. O empresário, às vezes, ele tem que dar o peito a bater, assim, sabe? Tem que acreditar naquilo e realmente buscar planos de ações para que tu desenvolva aquele teu projeto e ir em frente. Então, a questão de ter persistências, ter cautela, ter equilíbrio emocional é uma coisa muito importante hoje no empresário, porque tu lida com fornecedor, com funcionários, com clientes, com todos os tipos né, desde o auxiliar geral dentro da tua fábrica, que ganha o salário básico da categoria, e ao mesmo dia tu fala com o diretor-geral da fábrica, que fatura bilhões por ano. Né? Então, tu tem que ter esse discernimento de saber colocar as palavras na hora certa, circular em todos os, digo assim, brincando, em todas as tribos, né? E dentro disso, tratar sempre com clareza, com honestidade, acho que esse é o sucesso do hoje de se ter um negócio, né? É engraçado que tu falou até no início ali das características, né? Muitos empreendedores destacam aquilo que eles têm muita teimosia. Tipo, tem muita gente que diz, não, isso não vai dar certo. Não, isso não é pra ti. E eles são aqueles caras, não, sou teimoso mesmo, vai dar certo. Isso pode ser muito bom, assim como pode ser muito ruim, né? Tem que saber equilibrar direitinho. Pra te ter uma ideia, hoje eu tenho funcionários lá de 18 anos e funcionários de 60 anos. Então, existe resistência por parte das pessoas mais velhas, alguns costumes que vêm de outras empresas, né? Então, eu sempre respeitei os mais velhos em todos os sentidos, né? Que a experiência da vida é a que nos mostra e a que realmente é a que a gente vive, né? Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que com 30 anos, né? Porque a gente evolui, a gente cresce em todos os sentidos. Então, eu sempre respeitei os mais velhos em relação a isso. A questão de tu tomar uma decisão na hora de um investimento, na hora de uma aquisição, na hora de um negócio, tu tem que estar muito confiante naquilo que tu imagina. Eu posso dizer pelo meu aquisição que eu fiz há uns 5 anos atrás, eu comprei um terreno e eu acho que foi há 5 anos atrás. Eu comprei um terreno e passou uns 2, 3 meses eu estava com medo daquela compra. E pensei assim, puxa, eu acho que eu me arrependi, eu não vou conseguir pagar a prestação. É muito alto para mim, eu acho que eu dei o pulo maior que a perna. E fui lá conversar com o dono do empreendimento lá, e o cara me falou assim, Heron, calma, Heron, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tu tá ansioso, tá nervoso, porque a gente contraiu uma dívida, às vezes, para algumas pessoas, é difícil tu ter dívidas, né? É difícil tu conseguir lidar com as dívidas. E eu sempre lidei bem com isso, porque eu sempre consegui fazer o giro, assim, no sentido de contrair essa dívida e conseguir quitar. Né? Então, como hoje eu uso um exemplo para vocês, digamos assim, eu tenho 12 anos de fábrica, né? E então a minha característica ela é não ter medo de comprar as coisas, né? Então vamos supor, no meu 3º ano de fábrica eu comprei um centro de usinagem. No 10º ano eu comprei vou citando exemplos assim que as pessoas me questionavam, assim, comprei um caminhão. Essa aquisição que eu te falei há 5 anos atrás era um terreno, que hoje é a minha casa, né? Então eu construí a minha casa. E naquela época eu não estava preparado, né? Então o meu construtor me fala assim, né? Os livros dizem que para te construir uma casa, tu tem que ter, no mínimo, para te iniciar a obra,
é 60%. 60% do valor, né? 60% do valor. Eu construí a minha casa, iniciei a minha obra com 10% do valor. Com menos 60%. Menos 60%. Então, se for contar as dívidas, acho que vai nisso aí, né? Então ele fala assim, tu conseguiu acabar a tua obra com a fé que tu tem, em acreditar. Então o que eu quero dizer sobre isso? Que tu tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo. E se tu acredita, tu vai, tu busca, tu te vira, tu te quebra, tu faz as coisas acontecerem. Então o meu perfil, ele sempre foi esse, de dar o peito, dar o peitaço, e conseguir chegar e conseguir dar que dê tudo certo, né? Conseguir ultrapassar as dificuldades, né? Sim. Mesmo que seja com sufoco, mesmo que seja com aperto, ou mesmo que seja no conforto, né? Eu acho que o que define o empreendedor de sucesso é realmente as dificuldades. Tanto é que lá nos Estados Unidos é bem normal isso. A pessoa que mais quebrou negócios é a pessoa que mais tem valor. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, é o oposto, né? Quem mais quebrou é o fundo do poço, ninguém quer chegar perto dessa pessoa. Mas é experiência. Como tu mesmo citou há pouco tempo atrás, uma pessoa mais velha tem mais experiência. Ao longo que a gente vai passando os anos, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai carregando mais experiência no nosso corpo, na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar. Então, eu acho que as dificuldades moldam o empresário e o empreendedor. É isso. E ainda continuando nas dificuldades, quais que foram as maiores dificuldades para te abrir o teu negócio, para te manter o teu negócio naquela época, lá atrás, há 12 anos atrás, e quais são as maiores dificuldades hoje, que já é um negócio mais estruturado, mais... Sim. Olha, na verdade, como eu nasci dentro da marcenaria, né, posso dizer assim, acompanhei as dores que meu pai sofria, e a maior dificuldade no nosso negócio hoje é a mão de obra. Então, hoje o nosso mercado ele tem 3 pilares, assim, eu defino em 3 pilares. Tem o pequeno marceneiro, que a característica dessa marcenaria é no máximo 5, 6 pessoas, né? Tem o médio, a empresa de porte médio, e tem o grande fabricante. Né? Então, assim, hoje a dificuldade que eu encontro no nosso mercado é uma falta de cursos técnicos, né? Hoje não existe um curso técnico de marcenaria para te ser um marceneiro, né? Até a nossa juventude hoje é muito difícil tu encontrar alguém que goste disso, né? Então, hoje a profissionalização do setor também não ajuda. A gente está numa região muito forte, metal mecânica, né? É verdade. Uma vez se dizia que o setor metal mecânico paga mais, paga melhor, né? E muito pelo contrário, hoje o setor moveleiro ele está muito forte, sabe? Muito forte e paga igual ou mais do que o setor metalúrgico, sabe? Legal. Enfim, então eu acho que se resume a isso, a capacitação de tecnologia também, né? Por exemplo, não adianta hoje tu comprar um centro, pagar ali milhões pelo centro de usinagem, pela máquina, e tu não ter uma pessoa hoje capacitada para operar essa máquina, né? Então hoje as dificuldades elas estão no artesanal, naquela mão que falta, e também na questão da tecnologia que para te fazer acontecer isso não basta só a tecnologia, né? Tu tem que ter as pessoas para conduzir todo esse aparato, né? Então a dificuldade hoje maior do setor é a mão de obra. É a mão de obra. Posso dizer com todas as letras, assim, hoje se eu tivesse hoje capacidade de mão de obra sobrando, eu teria mais 3 fábricas pela quantidade de orçamentos que chega, de projetos que a gente conduz, né? Então, e não só eu que tenho essa dificuldade, né?
o setor como um todo, assim, não se cria mais novos marceneiros, né? Eu tenho uma política dentro da fábrica de sempre ter 2, 3 jovens para que eles vão desenvolvendo a arte da marcenaria, mas muitas vezes é difícil segurar, porque hoje a juventude está muito ansiosa, está muito imediatista, né? Sim. Então, eles querem ganhar bem. Em pouco tempo, Em pouco né? Resultado. E aí a gente tenta explicar, tenta mostrar, mas a rotatividade hoje, o problema de RH em todas as empresas, né, é muito difícil, né? Tá muito difícil. Um convidado que a gente trouxe aqui já trouxe esse ponto que ele vê hoje os jovens assim, chega na empresa, em 3 meses fala assim, ué, não ganhei um aumento ainda? Meu Deus, eu tô parado no tempo. O que aconteceu aqui? Exatamente. Porque é muito ansioso, tá querendo muito. Exatamente. E esse até é um desafio, imagino que tu tenha muito grande, que é essa questão de passar a visão do negócio, a visão do propósito do negócio para as pessoas da tua equipe, né? Como é que tu faz isso? Olha, eu trato hoje a minha equipe, mostro para eles com feedbacks bem instantâneos, assim. Hoje, para te ter uma ideia, para alguém começar a trabalhar lá, essa pessoa no mínimo tem que ser caprichosa e cuidadosa. Bom. Né? E então isso já é um pré-requisito para que a gente contrate essa pessoa. Aí, claro, depois vem a experiência, vem o comportamental, né? E aí a gente... Claro, a gente tem reuniões mensais, né, que eu faço com a equipe para colocar algumas questões que deram certo, outras que não deram muito bem, né, e para alinhar a questão de estrutura. Hoje a fábrica tem muitos processos dentro da fábrica, né? Não é uma marcenaria comum assim, né? Hoje um marceneiro ele pega o projeto mais bem esmiuçado, assim, né? Então, diante de todas essas transformações, né, que ocorreram com o tempo, com o passar do tempo, né? Uma vez só se via madeira nos móveis, né? Na casa dos nossos avós, enfim, tu via só madeira. Hoje tu não vê só madeira, né? Hoje tu vê madeira, vidro, serralheria, estofado, iluminação, acrílico. Então, uma marcenaria hoje completa, ela entrega todos esses elementos, né? Então, tu não pode só pensar no teu produto, né? Hoje a gente entrega todos os produtos para formar assim a questão do apartamento, enfim, da casa, né? Entregar um projeto completo. Entrega a né? solução completa, né? Então, isso exige, né? Não é... antigamente era muito mais fácil, né, trabalhar. Porque era só a questão do teu móvel, né? E antes também, eu acho que é mais importante que isso. Antes as empresas não tinham tanto cuidado e não davam tanto valor para isso. Talvez, né? Não era tão consciente naquela época lá, mas eu entendo que as empresas nessa época se importavam com o produto que eles vendiam. Por exemplo, uma marcenaria, eu vou fazer aqui meu projeto com madeira, enfim, e aí vai ser isso. O cara precisa de uma prateleira? Fala comigo. O cara precisa de uma mesa? Fala comigo. Precisa de um armário? Fala comigo. Sob medida, né? Claro. Fala comigo. E hoje já mudou. Hoje encaixa muito nisso que tu falou. Que realmente a empresa se preocupa com o todo daquele cliente, né? E se preocupa com o projeto inteiro. Putz, vai lá o arquiteto planeja, volta, passa para a empresa, enfim. Hoje tu entrega a solução completa, porque Perfeito. Antigamente tu ia lá, montava o teu armário, montava o armário, a cama, a escrivaninha, e depois entrava o vidraceiro, depois entrava o serralheiro, o eletricista para fazer as iluminações. E diante disso a gente viu que a gente não conseguia fazer um alinhamento de profissionais, né? Então, vamos supor, o vidraceiro ia lá instalar o espelho e ele acabava estragando o nosso tampo. O eletricista ia lá instalar o LED e acabava dizendo para o cliente, pô, isso aí não dá para ser feito dessa forma. Então, a forma de alinhar todos
os setores, os produtos, enfim, do cliente. É uma forma também de a gente fechar o ciclo e entregar uma solução completa, né? Para o cliente é muito mais agradável, assim, mais tranquilo, né? Que a gente fala sobre experiência, né? Sobre criar a experiência no cliente, né? Quando o cliente chega para fazer um orçamento, a gente não demora para entregar esse orçamento. A gente primeiro agradece a oportunidade de orçar, entrega esse orçamento em alguns dias, não tão espaçados que nem na época do meu pai, lá em 2010, que tinha a pilha de orçamento que passava meses e ele nem dava bola pro cliente. Então, essa experiência que a gente entrega, ela vai desde o início da negociação do projeto, né? Então, vem o projeto, a gente começa a pedir as dúvidas, enfim, solicita uma reunião presencial com o arquiteto ou o cliente, e assim começa a negociação, né? E aí, depois do fechamento, a gente, claro, depois tem outros processos dentro da fábrica, daí envolve outros setores, enfim, né? Que hoje eu nem me envolvo mais nisso. Hoje faço mais a parte comercial e parte de gestão, assim, industrial, alguns comandos, assim, na fábrica, né? Mas hoje eu já tenho pessoas que me auxiliam nisso, né? E, assim, bom que tu citou isso, de maneira breve e simplória. Quantos processos existem na fabricação, partindo do planejamento, partindo do orçamento até a execução final do orçamento em si? Sim. Quantos processos existem nisso? Olha, isso é uma coisa legal de se comentar, porque existe, assim, um dado, ele pode ser ultrapassado, tá? Mas tem um dado aí que existem mais de 700 marcenarias na região. Tá? 700 marcenarias na região. E a característica das marcenarias é aquela de, no máximo, 5 funcionários. E é o marido com a esposa, com o filho, que é a característica familiar, né? E aí, essa característica, o marceneiro ele vai orçar, ele vai produzir, ele vai montar, ele vai negociar com o cliente e vai entregar o móvel lá. Então, de uma marcenaria pequena, tradicional, isso é o básico, tá? Que a gente chama, assim, de exclusividade, né? Porque o cliente vai tratar com o dono da empresa, que vai fazer o móvel e que vai entregar, e se der alguma manutenção, ele vai ligar para o dono da empresa. Isso eu considero como um ponto forte, tá? De uma marcenaria pequena. Qual que é o ponto fraco dessa questão? É que esse pequeno, ele não consegue pegar um trabalho grande, ele não consegue dar volume, ele vai daqui a pouco estar empenhado com um trabalho lá, daqui 2 meses vai entrar uma pessoa para fazer um orçamento, ele não vai conseguir executar, então ele não consegue dar volume nisso. Ele tem um limite, né? A nossa fábrica, hoje, a minha fábrica, eu posso denominar de médio porte, tu entra o pedido, vai para o setor de projetos. O setor de projetos desmembra todos os detalhes do projeto, faz a compatibilização de elétrico, de hidráulico, de medidas de layout, né? E essa comunicação daí direto com o cliente e com o arquiteto. Né? Passado esse momento de projeto, vai para o PCP e compras daí, né? Então, daí o setor do PCP faz o alinhamento de plano de corte para as máquinas automatizadas, que é o seccionador e centro de usinagem, e coladeira de borda, né? E aí vai para o setor de corte, isso se torna etiquetado dentro de um pallet, né? Com as peças, por exemplo, o quarto do Joãozinho. Vai ter lá o pallet do quarto do Joãozinho etiquetado, furado e cortado e usinado em cima de um CNC, né? Então, a partir disso vai para a montagem dentro da fábrica. A gente monta esse quarto dentro da fábrica. Depois de montado, vai para o setor de pintura. Depois do setor de pintura, vai para o setor de embalagem. E depois da embalagem, vai para o setor vai para a montagem, né? Daí vai ser carregado e destinado à casa do cliente. Então, dentro disso, pegando a tua pergunta sobre os processos, claro que tem
vários outros mini processos, subprocessos, né? Que é a questão do almoxerifado, depósito, pós-venda, né? Que a gente tem tudo alinhado, o showroom, né? Então, vamos supor, o cliente entra, tem um showroom, o cliente lá de 5 anos atrás ligou para a empresa, tem um número para ele ligar do pós-venda para fazer essa manutenção. Então, hoje a fábrica ela é redondinha nesse sentido, né? A gente consegue, digamos assim, como eu falei, daquele pequeno marceneiro, que eu considero um ponto forte, tu tratar direto com o dono, né? Hoje o cliente liga para mim, para me pedir uma manutenção, para fechar algum negócio. Eu sou aquele marceneiro pequeno, né? Porém com a estrutura de uma grande fábrica, com processos automatizados, com organização, com credibilidade, né? Hoje o ponto forte de uma grande fábrica é a credibilidade. Né? A gente está falando aí de empresas nacionais que distribuem imóveis para o Brasil todo e para o mundo todo, né? Que eu sou fãzaço, sempre me espelhei nas grandes fábricas aqui da nossa região e eu considero case de sucesso, sabe? Então, claro, a gente tem marcas que a gente se espelha, né? Então, eu acho que é por aí. As questões de processos é um desafio hoje para quem quer crescer, né? Se tu não cresce sem processo. Hoje, se tu quiser ter bons resultados, diminuições de custos, rentabilidade, tu tem que mexer nessa feridinha aí. Eu acho que o que define uma empresa de sucesso, uma startup para de fato o estágio de empresa, né? Realmente são pessoas e processos. Acho que é isso que define uma empresa de sucesso. Porque as pessoas, elas precisam estar alinhadas com o core business, né? Que é o propósito. Então, se as pessoas não estão alinhadas com o core business do negócio, o que vai acontecer? Vai entrar, vai ficar 3 meses, vai cair fora. Vai dar um problema, vai dar um prejuízo para a empresa, né? Porque ela desenvolveu tudo, uma linhagem, um processo para talvez educar aquele profissional, para talvez adequar ele a um serviço e ele simplesmente cai fora. Né? Muitas vezes são jovens que acabam ficando ansiosos, né? E processos é aquilo. Pô, se o cara vai chegar na empresa e não tem processo, por onde ele começa, né? Se um cliente vai chegar, abordar a empresa para fazer um orçamento e não tem ninguém para atender ele, não tem ninguém para realizar o orçamento, não tem ninguém para, enfim, planejar. Sim. Então, eu acho que isso que é o que define uma empresa de sucesso. Eu gostei que tu comentou ali brevemente, Iron, sobre credibilidade, né, e confiança e o quão importante é isso nesse setor. Como é que tu conquista a confiança do teu cliente? O que faz o teu cliente confiar que tu realmente vai entregar aquilo que ele deseja? E fidelizar um cliente também, né? Olha, eu falo para vocês que teve um momento emblemático assim na minha fábrica, num momento que eu sentava na mesa para discutir sobre um pedido e para fazer a venda. Eu cheguei no momento que eu não conseguia mais convencer o cliente. Não era eu que tinha que dizer que eu era bom naquele momento da venda do pedido. Porque aí eu comecei a me comportar de uma maneira diferente. E esse momento emblemático que eu digo para vocês é quando eu fiz um orçamento de uma casa toda. O orçamento da casa na época deu 250 mil na época. E eu sabia que o cliente tinha um orçamento por 500 mil. E então ele estava com 2 orçamentos, 2 extremos. Ele tinha um orçamento de 500 e o meu orçamento de 250. E o que aconteceu? Ele foi lá na minha empresa, depois de ter tido os 2... Isso, claro, eu fiquei sabendo do orçamento de 500 depois do negócio, que eu perdi o negócio, né? Ele foi lá, me visitou e ele... Ok, eu vou dar uma estudada e tá tudo certo. E depois de uma semana eu fiquei sabendo que ele fechou por 400 nessa outra empresa. E aí que me deu o estalo. Ele foi lá na minha empresa e ele não viu nada de diferente
Ele viu uma marcenaria comum. Ele viu que eu não consegui transmitir aquilo que realmente eu entrego. Então, o porquê que as pessoas hoje nos consideram uma marcenaria de sucesso, uma marcenaria de ponta, é que a gente consegue transmitir aquilo que eu entrego. Eu não vendo gato por lebre. É aquela história, eu vendo aquilo que eu prometo. E naquele momento, eu não consegui, o meu poder de convencimento já não estava mais na minha mão. Eu não podia pegar o cliente pelo pescoço e dizer assim, não, fecha comigo porque eu vou te entregar melhor do que aquele cliente, do que aquele concorrente. Então, assim, o que eu fiz para mudar isso? Eu criei um planejamento estratégico de comercial. Então, o posicionamento nas redes sociais, a linguagem, a forma com que tu conduz postagens. Hoje, a linguagem da empresa nas redes sociais é a mesma que tu vai enxergar lá dentro da minha fábrica. E o mesmo padrão do produto final entregue. Então, porque não adianta eu vender uma coisa, um sonho na rede social e chegar lá na realidade e entregar uma porcaria para o meu cliente. Ele não vai voltar. Né? Então, assim, a marcenaria sempre foi o boca a boca, sempre foi a indicação, sempre foi também atrelado com os arquitetos, né? Então a gente tem um bom relacionamento com arquitetos, com clientes, tudo ajuda para ti sempre ter trabalho, né? Então essa credibilidade, eu digo assim, eu não posso ter hoje 50 anos de fábrica, mas eu tenho 12 com credibilidade e com transparência, que é o que eu posso oferecer. Eu não consigo oferecer 50 anos, mas eu ofereço uma transparência no negócio, eu ofereço uma tranquilidade no negócio, que hoje se resume a isso, tu ser transparente. Tu tem que ser transparente com tudo. E isso que faz com que a gente tenha credibilidade. Como é que se faz para ter credibilidade? Não é eu dizendo assim, não, eu sou bom, eu sou o melhor. Não é isso. É pessoas com credibilidade falando de ti. Então, isso que te torna um cara com credibilidade. Quando tu conseguir atingir esse estágio, os negócios vão fluir naturalmente. É por isso. Esse é um negócio bem interessante que tu fala, porque o teu melhor vendedor é o cliente satisfeito. É o cliente que teve a sensação contigo, teve toda a experiência de compra e está satisfeito. Porque muitas vezes pode ser que um cliente teu está satisfeito, pode ser que alguém pergunte e ele fala bem, mas ele não vai sair espalhando para todos como é incrível a tua empresa. Mas se ele tem uma experiência ruim contigo, ele detona a tua empresa. É o mesmo conceito de um aplicativo que está no celular. Tu tem a opção de avaliar ele, 5 estrelas, tu pode avaliar. Se ele é bom, tu não vai avaliar. Agora, se ele é ruim, tu deixa uma crítica, né? E tu faz questão que o mundo inteiro saiba que é ruim. Posso dizer para vocês que diante disso, com esse posicionamento que a empresa tem de logotipagem de veículos, uniformes dos funcionários, lá ninguém usa uma calça vermelha porque não é do uniforme, né? Então a gente tem padrões dentro da fábrica, padrões de montagem, de como tu entra numa obra, como tu sai numa obra, como tu tem a tua fisionomia na hora de um BO, de um estresse, como é que tu resolve, né? Eu não vou dizer para vocês que a fábrica é perfeita e tudo dá 100%. Mas o importante é como tu vai resolver esse problema para o cliente. Legal. Tu estar à disposição, tu ter a intenção e o interesse de resolver esse problema. Muitas vezes o problema não está nem na tua ossada, mas um cara lá furou e alagou o móvel, sabe? Então, assim, hoje tu tá à mercê de várias questões que podem atingir a qualidade do teu móvel. Então, tu tem que estar preparado para isso, né? É bem importante citar isso, né? De como tu vai resolver o problema, né? Uma vez eu falei para um cliente assim, calma, fulano, se eu tiver que ir 10 vezes na tua casa, eu vou ir as 10 vezes para deixar como tu quer o serviço, de como tu espera que esteja, né? Porque uma característica dos nossos clientes, a gente lida com um cliente muito exigente. Muito, mas não é uma exigência
aceitável, assim. Hoje eu posso dizer para vocês, assim, nessa questão de experiência, a qualidade ela não é um diferencial nosso, porque a qualidade é básico lá, sabe? A qualidade, a gente tem que entregar um móvel de qualidade porque eu vendi isso, então isso é básico, né? Então como é que tu faz para encantar um cliente? Se tu tá dizendo que vai entregar um móvel no dia certo, no dia tal é aquele dia, se tiver algum extra por alguma eventualidade, ele ser comunicado antes, tu fazer, se tiver alguma questão de projeto, tu detectar esse problema antes, não lá no fim. É tu assumir responsabilidades, não colocar no outro profissional que teve antes, né? Por exemplo, esse móvel ficou torto, mas é porque a parede estava torta ou porque o piso está fora de nível. Não, a gente tem que resolver o problema que apareceu ali pra gente, né? Então, essa questão eu tenho bem claro, né? Para te atuar hoje no alto padrão, como a gente atua, tu tem que estar disposto a servir esse tipo e característica de cliente, né? Porque afinal, se tu não serve o cliente nas demandas dele, talvez até superar as demandas dele e expectativas, tu acaba não fidelizando. E aí vai chegar na mesma situação que tu citou anteriormente. O cara vai ter um orçamento de 500 e outro de 250. Ele vai preferir o de 500, que é da outra empresa. Por quê? Porque a outra empresa cobrou mais caro, mas entregou aquilo que eles estavam prometendo, né? Isso é uma situação que até é uma oportunidade de eu comentar sobre esse assunto, porque o que falam da nova marcenaria brasileira é que a empresa é inviável, que a empresa é muito cara, que a gente vê circulando comentários por aí e nas rodas de amigos, arquitetos, até mesmo clientes, ex-clientes, né? A tua empresa é muito cara, não é pro meu padrão, não é pro meu patamar. Mas eu quero gastar um valor menor porque é pro meu escritório, é um trabalho corporativo, não preciso de tanta qualidade, né? Então, isso, até mesmo a concorrência, né, usa, às vezes, contra a gente, que a marcenaria é muito cara, a gente é inviável. Então, o que eu posso dizer é que não existe milagre. Não existe milagre no nosso setor, né? A gente trabalha com materiais nobres, né? A gente trabalha com material de primeira qualidade. A gente tem todo mundo certinho dentro da fábrica, né? Tudo dentro das leis. A gente tem CIPA, a gente tem softwares que a gente paga em dólar. Enfim, processos assim que nos custam muito, que tem um custo alto, né? Então eu não consigo ser comparado a uma marcenaria que está lá trabalhando no porãozinho, sem pagar R$1 de imposto, que ele vai fazer tudo no frio, né? Que ele vende, ele produz, né? E muitas vezes o cliente, ele nesse momento, ele só vê o preço, né? E aí isso acaba com que essa experiência com a marcenaria seja ruim para ele. E ele nunca mais entre numa marcenaria, porque esse cara pequeno, ele atrasou 6 meses, ele deixou lá tudo meio pau o móvel, tudo meio capenga, e isso é ruim para nossa classe. Porque se tu cobrasse um pouco mais, utilizasse um material de primeira, uma ferragem que não te dê, que seja mais durável e que tu conduzisse o teu móvel de uma forma mais alinhada, isso vai te dar menos manutenção, vai te dar mais qualidade no teu produto e confiabilidade em outros projetos, né? E também encantar de uma outra forma futuros clientes. Então, isso foi a resposta que eu dei falando para vocês fora do ar aqui, que um marceneiro uma vez me chamou e me pediu por que eu tinha, como eu conseguia para ter tanto trabalho, né? E ele com 4 funcionários estava sempre penando e não conseguia ter esse equilíbrio, né? E eu falei exatamente isso para ele. Trata o teu móvel como se fosse teu, produz como se fosse teu. Então, não adianta tu pegar um trabalho e tu começar a economizar em material ou em algum produto, em algum insumo,
para que tu tenha mais sobra, para que tenha um rendimento, um lucro maior. Não, faz um móvel durável, faça um móvel durável. Então também é um dos nossos propósitos, né? Um móvel é um item durável, né? Que proporciona bem-estar para a família, né? Então essa experiência de uma obra pode ser um mar de rosa, como pode ser um inferno, né? Então assim eu vejo por fatos de clientes que a gente conversa, clientes que nem querem mais saber de construir porque foi um estresse, porque atrasou, porque entregou o gato por lebre. Obra, tu tem que estar preparado psicologicamente. Eu acho que é muito do amadurecimento do cliente, porque isso eu digo por experiência própria. Eu amo a marcenaria. Tu falou que é difícil encontrar uma pessoa que seja interessada. Eu sou apaixonado por marcenaria. Cara, se tu viesse num momento diferente do podcast, tu estaria numa mesa que ele fez. Infelizmente a gente não tá mais, mas... Isso é verdade. O cara já fez, né? Eu sou apaixonado e pro hobby, né? Eu faço móveis pra mim, eu faço móveis pro meu uso. Eu sou apaixonado mesmo por isso. Acaba sendo um hobby pra mim, uma distração pra mim. E assim, isso é muito do amadurecimento. Quando eu tava lá no início, eu quero fazer uma mesa pra mim, eu quero fazer a mesa do meu jeito, nas minhas medidas, exatamente como eu quero. O que caiu na minha frente? Eu vou economizar o máximo que eu posso. Eu vou pegar a madeira mais barata. Eu vou pegar, enfim, eu vou fazer a madeira, vou reutilizar a madeira. Sabe? Vou comprar o parafuso do tamanho errado, porque é mais barato, sabe? E assim, isso tu vai amadurecendo. Eu hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, nunca que eu pegaria uma madeira ruim, nunca que eu pegaria um parafuso do tamanho errado. Sim. Não vou projetar um projeto numa medida diferente, enfim, sabe? Tem que fazer da coisa certa, da maneira certa. Isso é amadurecimento. Tu vai amadurecendo, tu faz aquilo, tu vê que deu errado, o que tu faz? Não dá pra fazer desse jeito, tem que fazer do jeito melhor. Isso é a mesma coisa com os clientes. O cliente vai lá, vê um orçamento, esse orçamento saiu do meu bolso, não consigo continuar com isso, tem que ser uma coisa mais barata. Ele vai no mais barato, acha o mais barato, que sempre tem alguém que vai oferecer algo mais barato, né? E se arrepende depois de 5 anos. Por quê? Porque o móvel tá caindo dos pedaços, tá criando bolha, porque o material é de qualidade inferior, tá desmanchando, o cara começa a balançar, né? E começa a ver, aí ele começa a perceber, será que valeu a pena? Agora eu vou ter que fazer tudo de novo, eu vou estar pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Essa parada de economizar agora pra fazer um móvel um pouco mais abaixo, tu vai pagar depois, vai virar o dobro, triplo em manutenção ou fazendo um novo, né? Eu aprendi isso na prática. Fez 3 mesas já, as 3 deu ruim. Talvez mais, né? Posso ceder meu lugar lá para a estrutura da fábrica para te fazer umas mesas. Né? Quando tu falou para mim que tem a máquina para fazer fita de borda, eu já fiquei aqui maluco, já minhas orelhas já ficou assim, porque eu lá com uma espátula cortando assim, saindo tudo torto assim, tá convidado a fita de borda. Agora tu vai ter que conhecer e ver como é que funciona. Com todo prazer, nossa, vai ser um prazer. Irão, eu queria trazer um ponto diferente aqui, tirando um pouco da Nova Marcenaria e trazendo pro teu lado empreendedor, que foi o teu prêmio em 2021 do Jovem Talento Empreendedor, né, que tu ganhou no segmento de indústria. Como é que foi esse momento para ti? Porque depois de tanto tempo batalhando, empreendendo, chega um prêmio para ti mostrando que todo aquele esforço valeu a pena, sabe? Sim. Como é que é isso para ti? Olha, eu primeiro tive o incentivo da minha professora na época da faculdade, a minha orientadora do trabalho de conclusão de curso, a Maria de Fátima, até mandar um abraço para ela aí. Manda um abraço aí. Desses 10 anos que eu fiquei na faculdade, criei muitos amigos lá dentro e uma das amigas é a Maria de Fátima. E ela sempre me instigou, sabe? Por que tu não participa do concurso? Por que não participa do concurso e tal? E eu fui levando e sempre naquela correria, nunca consegui me dedicar assim a preencher as planilhas, enfim, né? A realmente participar do concurso. E chegou no último ano, né, que esse concurso o Talento Jovem Empreendedor é de 18 a 39, né? E ela me ligou
um dia disse assim, Heron, tu tá no teu último ano. É agora ou nunca, né? De jovem eu não tenho nada, né? Mas o que eu costumo dizer é que eu empreendi jovem, então o que vale é isso, né? Sim, então eu realmente aí me inscrevi, fiz toda a parte trâmite de preencher as planilhas, enfim, e veio para a seleção da visita com 5, 6 professores lá, visitaram a fábrica, contei do nosso negócio, enfim, e deu a graça de eu conseguir conquistar esse prêmio. O que eu vejo, tá, sobre isso? Eu vejo que dentro disso tudo que eu falei, é a questão daquela cenourinha de tu tá sempre querendo buscar algo mais, algo melhor. Eu sempre digo em reuniões para os meus funcionários que por mais que esteja bem e bom, sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo. E uma pessoa não cresce no elogio, uma pessoa cresce na crítica, na observação, na condução desse... Claro que eu falo isso num modo de que a crítica ela pode desmotivar, né? Mas sempre conduzir de um jeitinho que a pessoa entenda, né? Que seja uma crítica pro bem, assim, a autocrítica, né? Cara, então, tratar como ponto de melhoria, né? Isso. Se tu tem um ponto de melhoria é porque tu pode ser melhor. Então, esse é o ponto que tu tem que explorar. Como que eu posso ser melhor? Então, quando alguém aponta isso, quando alguém faz essa observação, é muito importante, né? Ter esses pontos de melhoria. É isso aí. E a questão do prêmio, ela entra justamente nessa cenourinha de tu querer buscar algo a mais, de tu querer ter uma empresa melhor ano após ano. A gente vem aí de crescimentos anuais de 30%, 40%. Nesses últimos 3 anos aí, a gente alavancou muito a produção da fábrica. Eu investi muito dentro de processos, infraestrutura, e isso vem a calhar, assim, graças a Deus. É um prêmio que nos motiva, né, e coroa todo esse investimento feito, né? Hoje eu posso dizer assim, eu tenho 30 funcionários registrados direto, mas eu tenho uma meia dúzia de indireto, né? Terceirizados, que é o serralheiro, que é o eletricista, que é o encanador, que é enfim, né, o estofador. Eu tenho hoje umas 6, 7 empresas parceiras da minha confiança que eu só mando os pedidos, eu nem passo orçamento, a gente já tem uma fidelização, assim, né? Claro, em cima de uma base de preço acordada, né? Sim, sim. Mas eu tenho, hoje, graças a Deus, essa estrutura, assim, né? Posso dizer aí, mais indiretos aí, mais umas 15 pessoas, né? Então, isso foi um prêmio bem satisfatório. Eu, como posso dizer assim, eu sou leonino, né? E leonino gosta de receber prêmio, gosta de ser elogiado, gosta, né? E isso foi uma grande satisfação para mim. Que legal, cara. Não, e é gigante, né, cara? Tu vê ali as pessoas que estão contigo recebendo, tu vê que é muito importante, é muito legal e tá junto. É a coroação do trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Tu vê que aquele teu esforço foi recompensado. Por mais que, às vezes, o que a gente almeja é o recompensamento financeiro, né? Afinal, toda empresa existe para recompensa financeira, né? Por mais que existam outros objetivos também, geralmente o principal é a recompensa financeira. E ver que isso não é só financeiro, né? Que receber um prêmio, ser homenageado pelo bom serviço, pela boa prestação de serviço e de produto, eu acho que é um patamar diferente para as empresas, aquelas que conseguem chegar, que no caso foi tu e a tua empresa, né? Exato. E assim, para a gente finalizar agora da melhor maneira, queria te fazer uma pergunta. Dicas para empreendedores. Dicas para os empreendedores que querem começar, seja no ramo de marcenaria, seja no ramo de metal, seja no ramo mobilístico, em qualquer ramo. Que dica que tu pode dar com a tua experiência? Olha, eu acho que a primeira dica para ti hoje empreender, primeira dica que eu posso dizer para um futuro empreendedor é criar relacionamentos, tá? Por que disso? Porque
daquela época da escola, daquela época da tua juventude, eu sempre criei os meus relacionamentos, nunca tive problema com ninguém, sabe? Hoje, eu digo assim, tu ter bons relacionamentos te abre portas para contatos, para futuros negócios, né? Então tu não pode ficar muito preso em um mundinho só, sabe? Que hoje, para te ter uma fábrica, um negócio, enfim, tu tem que ter contatos, porque esse contato ele vai te ajudar em alguma hora, né? Então aquela colega da época de escola que tu não se dava bem, talvez ela vai ser no futuro a tua gerente de conta que vai se ela não for com a tua cara, ela não vai te ajudar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Desde cedo priorizar as relações, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante que eu e o Bruno a gente aprendeu a executar com cada vez mais excelência através do podcast, né? Porque a gente acaba sendo novo, então saber se conectar com as pessoas, criar um networking, criar valor para as pessoas, eu acho que isso é uma boa dica, é muito importante para qualquer empreendedor. Outra dica eu posso dar para vocês também, que é primeiro ter fé, acreditar no negócio, porque sem fé tu não vai a lugar nenhum, né? Vai ter os dias ruins, né? Que tu te questiona, será que eu estou no caminho certo? Então a gente também tem que se guiar, por mais que a gente esteja trabalhando com planos de ações que vai depender das nossas ações, também tu se guiar para ter um equilíbrio emocional, né? Então tu tem que ter um equilíbrio emocional, fé, persistência no negócio, foco também, não te desfocar muito com bobagens, né, em relação ao negócio. Então, enfim, ter um bom fluxo de caixa, né? É importante. Questões de planejamento também, dominar o negócio. Claro que tu vai começar um negócio, mas pelo menos ter um conhecimento sobre esse negócio, né? Eu gostaria de abrir outros negócios, mas eu não tenho esse conhecimento com outros negócios. Então, para que eu vou me aventurar num negócio que eu não conheço, né? Então, isso parte do princípio de tu conhecer o teu negócio, de tu dominar em partes ele, né? E, em cima disso, fazer um planejamento estratégico, até onde como eu quero chegar, que plano que eu tenho que fazer para tomar essa tal atitude, essa ação, né? Então, mais ou menos isso. Estudar as tuas fraquezas, dores, né? Qual que é a tua limitação no momento, o que vai te causar, se tu dá esse passo ou não dá. É questão mesmo de... Mas assim, o empreendedor ele tem que ter relacionamento. Acho que a maior dica que eu posso dar, isso vai te dar lá quando tu tem teus 20 anos que tu quer empreender e quando tu tiver 60 anos também, sabe? O resultado vai ser... tu consegue colher ele a todo instante, né? O cara mal falado não vai a lugar nenhum, né? Ele não vai conseguir ir a lugar nenhum. Não vai conseguir se desenvolver, né? É isso. Trazendo aquilo que eu trouxe antes do avaliar o aplicativo, pense que você é um aplicativo. Como as pessoas estão te avaliando? É isso aí. Boa reflexão. Viu só? Boa reflexão. Tu achou que era piadinha, né? Eu de jeito nenhum. Mas, Heron, muito obrigado mesmo por participar do nosso episódio aqui, compartilhar tuas experiências, um pouco da tua empresa, da tua visão de negócio, da tua visão de gestão, de dicas pra gente. Eu acho que é muito importante, não só pra mim e pro Bruno, mas pra todo mundo que tá assistindo ou escutando a gente. Eu acho que tem muitos empreendedores ainda que querem ir à ascensão, né? E muitos empreendedores, imagino também, que da área de marcenaria tinha uma chance de ter um aqui na tua frente, né? Acabou só sendo um hobby mesmo, não foi nada além disso. E daí agora eu já preparei meu currículo aqui, ó. Mas muito obrigado mesmo aí pela tua participação, pela tua disponibilidade, e foi um prazer conhecer a tua história e a tua empresa. Show, que bom, eu que agradeço aí a oportunidade e também participar desse podcast e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, das minhas experiências, e estamos aí, prontos para próximas. Aproveitando esse último momento, Heron, redes sociais, tem o Instagram da Nova Marcenaria Brasileira, o que tu quiser divulgar, fica bem à vontade para o pessoal seguir.
Na verdade, a parte comercial é mais com a minha esposa, né? Ela lida com isso, faz toda a parte da gestão das redes, enfim. Mas a parte do Facebook do Instagram é Nova Marcenaria Brasileira, tá? Só procurar lá como Nova Marcenaria Brasileira. E o Instagram também, o Facebook também da mesma forma. E o meu e-mail aí para quem tiver com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, quiser me mandar algum e-mail, é heron@marcenarianova.com.br. Perfeito. Legal, vai estar tudo na descrição aí para quem quiser acessar. E o site de vocês é? Novamarcenaria.com.br. Não, peraí, deixa eu ver, agora me deu um branco. Nova Marcenaria. Eu acho que marcenarianova.com.br. De qualquer forma, vai estar na descrição aí. Tu fez só pra quebrar ele, né? Tá na com toda descrição. certeza. Tá na descrição aí também para quem quiser acessar e conhecer um pouco esse trabalho. É isso aí. Heron, muito obrigado pela tua participação. Show. As portas estão abertas. O Bradocast agora está abraçado com você. Show, é isso aí. Muito obrigado. Isso, Muito obrigado a quem assistiu até aqui também. Não esquece de deixar o like, seguir a gente nas redes sociais, Bradocast em todo lugar e também acompanhar o serviço aí do Heron e da Nova Marcenaria Brasileira. É isso. Muito obrigado.